Para você entender a importância e a gravidade do dia de hoje, terça-feira em Brasília. Hoje nós teremos, na verdade já iniciou, uma sessão plenária do Congresso. E o que quer dizer isso? Quando os deputados e senadores juntos votam contra ou a favor de um veto do presidente. O veto da presidência é quando ele bloqueia uma lei ou trechos de uma lei que foi aprovada anteriormente no Congresso. Então, a gente aprova uma lei, passa no Senado, o Senado aprova, vai para a presidência, o executivo pode vetar ou sancionar. Se ele veta essa lei, nós temos a última linha de defesa, que é tentar aprovar a lei mesmo com o veto dele, que se chama derrubar o veto do presidente. Então nós temos hoje 3 pontos cruciais que nós temos que prestar atenção. Esse é o momento que eles usam para passar as coisas mais abomináveis possíveis, porque são centenas de votações que acontecem num período muito curto. Inclusive a votação é feita por cartela. Só para você ter uma ideia, nós teremos hoje a quantidade de vetos que serão votadas apenas hoje. 782 vetos, alguns do Lula, alguns do Bolsonaro, que serão apreciados hoje. Senadores e deputados votando. É a última linha de defesa. Eles aprovaram um projeto de lei que basicamente instaura a censura no Brasil. Prisão para quem solta fake news, olha o absurdo. Poder para partidos políticos de exercer a prerrogativa de Ministério Público abrindo investigações contra quem eles não gostam. Essa é mais absurda ainda. O partido político tendo prerrogativa para iniciar investigações contra pessoas que eles acham que falou algo que eles não gostaram. Assim como também, dentro dessa mesma lei, que impossibilita a polícia de agir contra manifestações. Então, se uma MST invade sua casa, invade sua fazenda, a polícia não vai poder fazer nada. Essas 3 coisas são abomináveis. Esse veto foi veto que o Bolsonaro deu. Ele vetou esses trechos. Hoje nós temos que segurar o veto, manter o veto. Veto 46. Outra coisa que vai ser também apreciada hoje, que é o veto 8. Nós votamos projeto de lei para acabar com a saidinha. Dos eleitores do PT, do Lula, que cometem crimes, vão presos, aí eles saem vários períodos para poder ir lá e voltar a cometer crimes. Acabar com a saidinha. Várias pessoas que saem do presídio não voltam, saem para cometer crimes. Esse é o veto 8. O Lula vetou. Lula vetou o fim da saidinha. Hoje é a nossa chance de derrubar o veto do Lula. Veto 8, então, é para derrubar. Só para lembrar. O veto 46 é para manter, que é o veto do Bolsonaro. O veto do Lula é para derrubar. Porque o Lula quer proteger criminoso, a gente quer que criminoso vá preso. E o último veto é o veto 1, que também tem que ser derrubado. Caso contrário, haverá espaço no orçamento federal para bancar ações do MST, incentivar a ideologia de gênero e fomentar pautas abortistas. É uma lei orçamentária que destina uma parte do seu dinheiro para alimentar, para fomentar e financiar aborto, pauta abortista, MST, drogas, ideologia de gênero. Nós aprovamos essa lei para impedir que o dinheiro seja usado nesse sentido. Lula, obviamente, vetou. Agora é a nossa chance de derrubar esse veto, que é o veto 1. Então, para ficar bem claro, veto 46 é para manter. Se nós não mantivermos esse veto, é censura, é prisão, e partido político vira Ministério Público. E polícia não pode agir contra a manifestação. Veto 8, veto da saidinha, para acabar com esse negócio da saidinha. Então esse veto tem que ser derrubado, veto 8 derrubado e veto 1 derrubado. Vamos lá, 46 é para manter, 8 derrubar, 1 derrubar. É hoje que vai acontecer essa votação. Ainda dá tempo de você mobilizar e conversar com os deputados, conversar com os senadores também, porque todos terão voto. É a última linha de defesa. Se nós perdermos esses 3 pontos agora, Brasil vai financiar, o seu dinheiro vai financiar a ideologia de gênero, ideologia do aborto, MST. Presos vão continuar saindo para cometer crimes com as saidinhas, e você não vai poder falar mais nada na internet, sem falar que os partidos políticos poderão mandar prender você se não gostar do que você fala. Olha a gravidade do que nós estamos enfrentando agora. Então, é hora de mobilizar, é hora de agir. Converse com seus deputados, converse com seus senadores. Mãos à obra, pessoal. A gente vai fazer a nossa parte aqui, mas você sabe que a gente precisa de vocês aí. Um abraço. Está no século XXI, então o governo é um governo de centro-direita, virou um governo de centro-direita, né? E o que é muito melhor do que um governo fascista, né? Claro. É melhor um governo de centro-direita. Eu acho que, né, enfim, eu não gostaria, mas quem sou eu? Mas eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu.
Mas a questão é... A gente não derrotou o bolsonarismo pela figura dele ser muito Também forte? pela figura dele. E aí, sem ele em 2026? Também pela figura dele. Os caras estão aí ainda, já. Os caras estão aí, mas eu acho... Eu temo. Mas eu temo, mas eu acho que a figura dele já não tem mais a força para conter. É difícil dizer isso, até porque você é xingado, nossa, eu tô até vendo aí o PT me atacando por isso, por dizer isso, porque tem o lulismo, é uma coisa também muito doida, né? Tem o lulismo. Claro, tem. Com certeza. E o lulismo, às vezes, ele não é muito crítico. Eu acho que Lula pode ser cabo eleitoral. Ele já foi, da Dilma. Ele foi do Haddad também, né? E aí não precisa ser o Haddad, porque também acho que o Haddad não tem essa popularidade. Mas daí que tá. Quem tem? Olha, essa é a grande questão. Né? Eu vou dar uma... Minha sugestão aqui, vou apanhar horrores. Eu acho que era a hora do PT sair do protagonismo e vir para a retaguarda. Se tornar coadjuvante. Apostar no nome de Simone Tebet como candidata de cabeça de chapa. Nossa. Bom, e como ele falou, claro que ele foi alvo de ataques dos perfis de esquerda, de páginas de esquerda na internet. A gente tem um exemplo aqui, Cláudio vai colocar aí pra gente, de páginas que são de esquerda, atacando o Jean Willis por essa declaração. É a página Pensar a História, que transcreveu ali a fala com um emoji de palhaço, e aí tem a outra página, Advogato OG. Eu não sei qual o interesse do Jean Willis nessas falas, mas como companheiro de partido, acredito que seja necessário uma parte a respeito. E aí ele reflete ali sobre essa declaração. Fala, Constantino. Bom, primeira coisa sobre essa análise e entrevista do Jean Willis é que é péssimo para Simone Tebet, né? Quando tem alguém como Jean Willis te trazendo como nome de balão de ensaio, né? Ela que tenta posar de terceira via e tudo, tem um radical de esquerda que ainda quer colocar na chapa o Silvio Almeida, que talvez seja dos quadros mais radicais desse governo, né? Um sujeito marxista até o último fio de cabelo, né? Com essa política identitária toda, o woke, né? Essa agenda nefasta que o Jean Willis adora, né? E que vem destruindo pessoas, famílias e nações, né? Sem dúvida cidades e tudo mais. É péssimo para Simone Tebet, que tentava se vender como essa moderada de terceira via. Quando ele diz que o Lula está fazendo um governo de centro-direita, ele está imitando o que o Zé Dirceu já tinha dito recentemente. E o Zé Dirceu falou, precisamos votar em candidatos que não sejam fascistas. Eles chamam tudo de fascismo, qualquer um que não seja tucano é fascista. Qualquer um que seja direita, de fato, conservador, um liberal clássico, é um fascista para um comunista. Eles querem o resgate da estratégia das tesouras. Então o Dirceu veio com o mesmo papinho, que o Lula está tendo que fazer um governo de centro-direita. Por que eles estão fazendo isso? 2 motivos que eu enxergo. Primeiro, porque eles sabem que o governo vai ser um fiasco, já está sendo, em termos de resultado. Então eles culpam a direita que se associou ao Lula, que colou e exigiu que ele governasse mais à direita pelo fracasso, para poder proteger a esquerda, né? E o segundo motivo é a guerra da estratégia das tesouras. É a guerra de narrativas de que, olha só, a Simone Tebet é de direita, mas a gente tem que ir com a direita civilizada porque a alternativa é um fascista. Então eles vão criando aquela janela de Overton jogando para a esquerda, afunilando para criar uma falsa disputa no quintal da própria esquerda, né? A gente viu, né, o quão direita é o Geraldo Alckmin, né? O ladrão quer voltar à cena do crime e ele voltou junto, né? E está com toda a agenda do PT que ele está endossando hoje. Então, depender de gente assim, Simone Tebet, Alckmin, tudo, o PT não precisa de inimigo, não precisa mais de adversário. O que eles querem é extirpar os animais selvagens da política. O que eles chamam de animal selvagem? Qualquer um mais conservador, qualquer um que defenda de fato família, a pátria, as tradições, as liberdades individuais e por aí vai. E o último ponto que chama a atenção nessa entrevista é que o Lula realmente já derreteu. Até os coleguinhas do próprio entorno já estão querendo se afastar. Quer dizer, o Lula derreteu. O Lula, se não fosse o STF e a Globo, onde é que ele estaria hoje? Ele não tem popularidade, ele não tem apoio, nem no Congresso, ele precisa comprar no atacado, né, e até no varejo, às vezes, né, vai um a um ali tentando fazer a compra, soltando emenda, voto a voto.
porque ele não tem mais apoio, é um governo natimorto. É um governo que foi colocado lá pelo próprio Supremo, como eles se gabam, né? Confessando um crime. Deputada Bia Kicis está certíssima, não só em lembrar do voto impresso, que virou tabu e estão tentando criminalizar a discussão, mas isso é inaceitável numa democracia, mas não só o voto impresso, como todo o processo. O processo ficou na mão de gente muito partidária. O próprio Alexandre de Moraes foi filiado ao PSDB e trabalhou para o Geraldo Alckmin. E chama qualquer coisa de extrema-direita, mas nunca se refere a ninguém como extrema-esquerda. Ele ri, ele debocha de quem fala de ameaça comunista. Ele diz que isso não existe. Ele não conhece Cuba, ele não conhece Venezuela, Nicarágua, mas ele fala que tudo é extrema-direita. Então ele é um agente desse consórcio, desse teatro das tesouras. Ele não é um juiz, um árbitro imparcial. Isso está muito claro, né? Então nós temos que discutir transparência no processo todo, sim, é óbvio. E a gente está falando de uma tremenda vitória, tá? Eu sei que tem novos desdobramentos já programados a respeito desse fato, que eu não posso dividir com vocês, mas tem um deles que eu posso certamente falar a respeito, que é o fato de que a gente teve essa organização, a ADF, se juntando conosco nessa luta. E eles acabaram de fazer um posicionamento público a respeito da situação do Brasil. Se você não sabe quem é a ADF, se chama Alliance Defending Freedom, né? Aliança em Defesa da Liberdade. É uma organização global baseada em Washington, dedicada a defender a liberdade religiosa, a vida, a dignidade humana, enfim, direitos humanos, as liberdades individuais. Eles têm 30 anos e tem vários casos onde eles trabalharam na Suprema Corte, brigando por direitos fundamentais. Estamos falando de advogados, dos melhores advogados do mundo, gente muito comprometida. E a gente, por exemplo, tá, vários casos, se vocês lembram do caso famoso do confeiteiro Jack Phillips na Suprema Corte, o cara que não quis fazer um bolo com coisas relacionadas a um casamento gay por razões religiosas, o cara não quis, obrigaram ele a fazer o bolo, a coisa entrou na Suprema Corte e eles ganharam. Depois teve o caso da Trinity Lutheran Church, né, Igreja Luterana, que tinha sido retirada de um programa estadual na Califórnia só por ser cristã, foi lá na Suprema Corte, a EDF com eles. Uma lei da Califórnia que obrigava as organizações pró-vida a defenderem aborto, eles estavam lá. Eu estou falando de gente com casos vitoriosos na Suprema Corte. Então, entendam, é um apoio pesado, é a primeira ONG internacional que se junta a gente. Opa, esse aqui daqui a pouquinho, esse aqui. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. O que diz a ADF? Eles falam assim, é um call to action, é um apelo à ação. Call to action é quando alguém conclama as pessoas a agirem. Apelo para desafiar a censura estatal brasileira levado a órgão internacional de direitos humanos. Está aqui, ó. Em meio à contínua crise de censura no Brasil, uma delegação de membros do Congresso brasileiro, bem como de jornalistas brasileiros e internacionais, solicitou a ação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, juntamente com a ADF Internacional, instando o órgão a tomar medidas imediatas em defesa da liberdade de expressão. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui, porque está ficando calor. A comissão, que tem o poder de responsabilizar o Estado brasileiro por seus atos de censura, concordou com uma reunião entre os seus comissariados titulares e os jornalistas e membros do Congresso afetados. Entre os presentes estavam o jornalista Paulo Figueiredo e Michael Schellenberg, sujeitos a investigações criminais secretas por reportarem sobre a tendência autoritária dos tribunais brasileiros e os seus esforços de censura. Júlio Paul participou como consultor jurídico para a América Latina da ADF Internacional.
O objetivo da reunião foi instar a comissão a exigir que o Brasil respeite o direito à liberdade de expressão e responda às alegações de que esses indivíduos foram alvo de investigação e restrição dos seus direitos, além dos motivos pelos quais o Estado procura defender os esforços de censura que vão contra as suas obrigações em matéria de direitos humanos. Os comissários da Comissão Interamericana se reuniram com as supostas vítimas e compartilharam que a comissão leva a sério essas violações de direitos humanos e solicitaram aos participantes que apresentassem provas adicionais das ações de censura do juiz do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes. Famosão, Alexandre. Aí diz aqui, o estado de censura do Brasil é grave e piora, posicionando o país como um dos piores em restrições à expressão nas Américas. A intervenção da Comissão Interamericana de Direitos Humanos é fundamental, porque sem liberdade de expressão, todos os direitos humanos ficam comprometidos. Estamos particularmente preocupados com o fato de que o Estado brasileiro ter como alvo a expressão cristã, incluindo visões pró-vida e outros discursos baseados na fé. E aí eles falam aqui frases do Michael Schellenberg, estou sendo investigado criminalmente pelas autoridades brasileiras por expor as suas tentativas de censura. Colocam frases do Marcel Van Hatten. E aí, meu amigo, eu vou colocar, vou pedir aqui a Suheli, que é a editora do nosso site, que coloque essa notícia, vou mandar aqui para ela, que coloque essa notícia no nosso site, no paulofigueiredoshow.com, na íntegra. Mandei aqui para ela, porque eu não quero passar o programa inteiro aqui lendo o posicionamento da ADF. Mas o importante para vocês é o posicionamento, é a corroboração de tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Calma que isso não é a cereja do bolo. Eu estou falando de um pedaço das ações. Eu já vou entrar na parte do Congresso dos Estados Unidos e do FBI. Já vou entrar. Mas é importante que nós saibamos que nós temos a primeira ONG internacional robusta, de peso, se manifestando publicamente e dando um apoio robusto às nossas ações. Então essa é uma vitória muito grande, pode sair muita coisa daí. Eu sei o que vai acontecer? Até sei. Algumas coisas me parecem extremamente prováveis. Nós temos um cenário ótimo e um cenário bom. Eu não vou dividir ainda com vocês, porque, como vocês sabem, a gente vai, como está escrito aqui, nós estamos submetendo provas adicionais pela primeira vez. E eu estou otimista pelo cenário ótimo. Então, vamos esperar as cenas do próximo capítulo. Saiu agora. Após cortar verba da educação, Lula comenta sobre meta de alfabetizar a 80% dos alunos. É nobre, mas é pouco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia 28, que a meta do governo federal é de alfabetizar 80% das crianças no segundo ano do ensino fundamental até 2030. O chefe do executivo defendeu que o país deve alcançar 100%. Estamos propondo que até 2030 cheguemos pelo menos a 80%. É uma meta nobre, mas é pequena, porque temos que chegar a 100%. Não faz sentido explicar para qualquer pessoa no mundo que neste país as crianças não aprendem a ler e escrever quando estão na escola, destacou o presidente. A declaração foi dada durante a reunião do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com a presença de governadores e secretários de educação, realizada no Palácio do Planalto. O ministro da Educação, Camilo Santana, chamou a nova meta de factível. Podemos alcançar essa meta até antes, vai depender do esforço dos entes federais para essa política. Não tenho dúvida de que é factível chegar a 2030 com 80% das crianças alfabetizadas. É uma grande política para o país dar um salto, afirmou. Questionado por jornalistas sobre mudanças para lidar com os problemas enfrentados no Rio Grande do Sul, o ministro disse estar acompanhando a situação e ressaltou que a meta precisa ser atingida até 2030. Dados da alfabetização.
o governo federal divulgou os primeiros resultados do novo indicador de alfabetização. Os dados mostram que a taxa de alfabetização chegou a 56% dos estudantes do segundo ano do ensino fundamental, um patamar superior ao nível pré-pandemia de Covid-19. Em 2019, o índice registrado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica era de 55%. Já em 2021, durante a emergência em saúde, o percentual caiu para 36%.